Boa tarde, amigos. Segunda-feira de carnaval. Então, eu vou fazer um pequeno comentário acerca de uma entrevista que eu gostei muito hoje, que saiu na Folha de São Paulo, de hoje. Que dia é hoje? Dia 16 de fevereiro, nas páginas A26 e A27, com Luiz Antônio Simas. Luiz Antônio é um historiador carioca, muito ligado aos movimentos sociais, muito ligado aos movimentos culturais, ligado à música. Já ouvi algumas vezes em programas de futebol também, de comentário de futebol, em que ele sempre traz um aspecto mais cultural, mais intenso da questão. Então, Luiz Antônio Simas escreveu, o subtítulo da matéria é Carnaval de Rua está sendo solapado por gigantismo dos megablocos. Ele me atingiu bastante, é uma entrevista curta, mas que me atingiu bastante, me sensibilizou bastante. Grosso modo, eu acho que vocês devem ir lá e ler. Grosso modo, fala de três coisas. Primeiro, da imobilidade. O bloco, a gente sempre teve claro que o bloco é uma instituição, um movimento móvel, uma coisa móvel. E com esses megablocos, em que cada um deseja ser o maior carnaval do mundo, porque tem os maiores blocos, os megablocos, impossíveis de serem superados. E em cima da matéria, no jornal, está um grande trio elétrico, com Michel Teló, um cantor de sertanejo, e que dá a impressão de que ele está parado. É no Ibirapuera. Então, as margens, assim, do Ibirapuera, ali na praça, logo naquela praça do empurra que pega, né, aquela grande escultura, que está tudo meio parado. É possível que não esteja totalmente parado, mas é difícil que aquilo tenha mobilidade. Eu já vi naquele mesmo lugar várias reuniões com milhares de pessoas, um mar de pessoas, o que torna aí a mobilidade uma questão difícil. Então, os megablocos negam o princípio da mobilidade. Aquela mobilidade que permite que você saia para ir até o banheiro, que você saia para beber uma água, que você saia para entrar num outro lugar onde tem uma moça muito bonita, ela também pode tentar se aproximar de você, e as coisas acontecem. No megabloco, o que acontece é que você perde essas coisas e passa a ficar parado assistindo a um show. O Simas, ele faz uma troca de palavras bem aceitável. A gente parou de falar em evento carnavalesco ou evento cultural e passou a falar em cultura de evento. O ano todo, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio, outras cidades fazem shows monumentais.
E parece que estão fazendo do carnaval shows monumentais. Novamente, shows monumentais, em que o povo não se mexe. Pode cantar, mas está quase imobilizado e está fazendo daquilo ali o que já fazia indo para as arenas das cidades para ver os seus cantores e músicos favoritos. Então, na verdade, você tem, e isso é importante, a característica, segunda característica importante, que ela é financiarizada. Quem faz isso e é transmitido pela televisão mostra quem é que está pagando aquela conta. Qual é a bebida que está pagando aquela conta? Quem paga por isso? Financiarização. E a terceira é que se você fica parado assistindo alguma coisa ali, você perde o caráter transgressor do carnaval. Carnaval é, por sua própria definição, transgressor. Quando lá atrás os gregos falavam de Apolo e Dioniso, Apolo, o deus da luz, Apolo, o deus da ordem, o deus da música, ele se opunha a Dioniso, que era o deus da desordem, o Deus que falava aos afetos, aos tesões, às aproximações carnais. E então, os gregos, que não eram nada tolos, já sabiam o que era dialética e já pensavam que você pode ter uma dimensão apolínea e pode ter uma dimensão dionisíaca, nunca abandonando essa dualidade ou essa dialética, porque os hipócritas que andam por aí, as pencas de hipócritas, todos eles se dizem apolíneos e os seus adversários são sempre dionisíacos. Não é assim. Todos nós temos dentro de nós uma dimensão apolínea e uma dimensão dionisíaca. Então, o carnaval, que tem um caráter transgressor, ele traz para a luz, traz para a nossa reflexão e para a nossa vivência, ela traz essas dimensões, a dimensão da desordem num mundo que apregou a todos os momentos a ordem. Então, essa discussão do Luiz Antônio é muito importante, porque ele vê os megablocos como eventos patrocinados, financiarizados, ou seja, que transformam aquilo que nasceu popular em alguma coisa manipulável, trazida para dentro do capitalismo. Isso é a financiarização que está havendo não só aí, mas está havendo em tudo na nossa vida, o imediatismo da nossa vida. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que pensando nessa coisa que está acontecendo, eu fiquei me lembrando de que assim que eu comecei a fazer alguns vídeos para o YouTube, eu fiz um que se chamou 3 Pequenas Histórias do Povo Negro do Brasil. Isso foi no dia 12 de setembro de 2024 e eu postei esse vídeo
quem olhar para esse de agora vai ver o novo ali, em que fala de algumas historietas interessantes. Como é que nasceu a música brasileira, a integração brasileira na música, a relação entre religião e música. Tudo isso está lá colocado e eu vou dar uma recapituladazinha nisso. Em 1707, o arcebispo da Bahia, por falta de fiéis, faltava pouca gente no Brasil, ele propôs aos fazendeiros, aos comerciantes, que liberassem o seu povo escravo para as manifestações religiosas, considerando-se liberassem nos feriados religiosos. Não eram poucos os feriados religiosos, eram bastante grandes, que somados aos domingos davam quase um terço do ano. Então, esse povaréu, ele foi como que agregado às procissões religiosas. Então, muitos estrangeiros que viram essas procissões a partir do início do século XVIII em diante, viam na frente aquelas figuras graves, austeras, com roupas muito disciplinadas, tudo muito controlado da religião, nas procissões em nome de Cristo, de algum santo, desfilando. E ao final, lá no final dessas procissões, vinha o povo escravo liberto que tinha que participar daquilo. E eles participavam ao seu próprio modo, que era uma outra coisa totalmente diferente da religião europeia, predominante na Europa. Quer dizer, na Europa você tinha uma música muito melodiosa, muito harmônica e carente de ritmo. E o que o povo negro introduziu nessa música foi o ritmo. Então você tinha polcas, você tinha fados, fandangos, valsas, músicas, boa parte das que vieram com a delegação de Dom João que veio para o Brasil, uma vinda para o Brasil de Dom João, ele trouxe partituras que estavam muito italianizadas naquela época e foram introduzidas no Brasil. Só que, desde esse nascimento da nossa música, elas receberam o aporte de um ritmo africano. Foi isso que caiu no gosto da população. E o nascimento da música brasileira passa por isso aí. Bom, e como é que foi esse nascimento? Lá no início do século XVIII, já por aí, a música que, no século XVIII avançado, a música que predominava no interior das fazendas baianas era um samba chamado de samba raiado, um samba com um certo sabor sertanejo, era um samba de interior. Esse samba, ele chegava à capital, Salvador, e na capital ele foi mais urbanizado e passou a ser chamado de samba chulado. Chulado, então, raiado, chulado. Por isso está certo Vinícius quando diz que o samba nasceu na Bahia. Esse samba raiado e chulado. Bem avançado o século XVIII, a capital econômica, que era Salvador, no instante em que cai a economia açucareira,
entra em decadência e começa a crescer muito a economia das pedras preciosas de Minas, o que tornou o Porto do Rio de Janeiro um caminho mais curto para as Minas Gerais. Então, o grande porto do Brasil se desloca de Salvador para o Rio de Janeiro, que se transforma na nova capital. Isso, a vinda, a nova capital passando para o Rio de Janeiro, associado ao fato de que houve muita perseguição das autoridades baianas aos negros baianos, músicos baianos, houve muita perseguição e houve uma espécie de um movimento grande, relativamente grande, no sentido de ir para o Rio de Janeiro procurar melhores condições de trabalho. Duas pessoas aí, eu vou destacar duas, foram muitas, que foram importantes. Uma foi a tia Ciata, que se chamava Hilária. A tia Ciata foi, a história dela, eu não vou recapitular, ela foi importante nas religiões afro-brasileiras, no samba. Ela abriu as portas da sua casa e foi importante nessa passagem do samba baiano, o samba raiado e chulado, para o samba, do samba raiado e corrido, para o samba chulado, que era o samba carioca. Esse samba carioca foi feito, na maior parte, por negros cariocas, todos cariocas, e praticamente todos eles filhos de baianas, religiosas, que foram para o Rio de Janeiro. É o caso de João da Baiana e de vários outros. Mas esse samba, então, nasce nessa transição, começa a surgir o samba carioca. Bom, o outro, essa é a primeira tia Ciata, o outro foi Hilário Jovino, era a xará dela, ela era Hilária e ele era Hilário Jovino, que nasceu em Pernambuco e muito cedo foi para a Bahia. Ele era xará da Hilária, da tia Ciata, eram muito amigos os dois. E Hilário, ele tinha na Bahia visto em 1893, ainda em 1893, ele viu alguns desfiles pela cidade de Salvador de candomblés populares. Era alguma coisa que tinha a ver com música e religião. Aliás, todo esse movimento, eu devia ter já destacado isso, desde lá do nascimento daquelas procissões em que você tinha uma ala grave e uma ala mais festeira, essa coisa, quem trouxe então a música foi a própria religião. Ela tem essa responsabilidade e desde o início isso já era complicado. Essa relação era muito complicada. Então, o que importa aí no caso é que Hilário Jovino, no dia de Reis, era muito comum que houvesse muita violência, era um dia religioso e que havia muita violência religiosa. E ele aproveitou exatamente para fazer o desmembramento das duas partes, da religião com o carnaval. E fez o primeiro rancho, o Rei de Ouros. Ele fez em 1899, quer dizer, ele viu em Salvador, em 1893, aqueles candomblés
que eram desfiles religiosos e carnavalescos por Salvador, e faz a mesma coisa aqui, só que separando as coisas. E você, em 1899, faz o Rei de Ouro, que sai às ruas, ali da região do Porto do Rio de Janeiro. Ele sai cantando O Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga. O importante do rancho é que ele tinha um enredo. Ele tinha mestre-sala e porta-bandeira. Ele tinha outras coisas, mas tinha principalmente um acompanhamento que era feito de cordas e sopro. Quer dizer, cordas e sopro. Você não tinha percussão nos ranchos. Não tinha. Essa percussão vai acontecer quase 30 anos depois, quando Ismael Silva, em 1928, vai fazer a primeira escola de samba, o primeiro bloco que vira uma escola de samba. E ele tem o mesmo enredo, tem as mesmas mestre-sala e porta-bandeira, botou baianas, porque para que a gente nunca se esquecesse que a coisa vinha da Bahia, dessa integração do Rio com a Bahia, e substituiu os sopros e as cordas por percussão. Então, daí nasce o carnaval. Então a gente percebe, daí nasce o carnaval, não, o carnaval vem nascendo de tempos. Daí você vai vendo as etapas evolutivas do carnaval. E essas etapas vêm se apresentando claramente aqui. Então a gente pode pensar, para concluir, para começar a caminhar para a conclusão, de que o Simas tem muita razão em dizer que estão financiarizando esse carnaval de uma maneira absurda, estão capturando esse carnaval para mensagens estritamente capitalistas. Você pode fazer megablocos? Pode. É proibido? Não, não é proibido. Você vai se divertir no meio de 500 mil pessoas? É difícil pensar isso. É difícil pensar isso. Isso não faz sentido. O sentido do carnaval, a tradição carnavalesca, não é uma tradição no sentido de fazer coisa velha. É partir do velho e ir incorporando coisas que melhorem o seu bem-estar, que melhorem o seu gozo da vida, que você goze a vida de uma maneira mais importante e que você pense no carnaval exatamente como ele deve ser pensado, como uma forma de existência, de manifestação da vida. Ele não é uma coisa de instintos bestiais, não é ou não deveria ser, essas coisas sempre acontecem, mas o carnaval não é isso. O carnaval é uma forma de você pensar a existência, de você não ser escravo de um capitalismo que te obriga a ter ordens muito estreitas, que é o que o megabloco está fazendo. Eu vou botar um cara cantando e você vai ficar quietinho ali, ecoando esse cantor. E o que você está fazendo? O que você está criando? O que você está procurando? Aquela moça bonita de riso maravilhoso, uma boca cheia de dentes, linda, que você pensa assim, deixa eu chegar perto. E mesmo que você não chegue perto, só o fato de pensar nela assim já te dá uma outra dimensão da vida, que é o que de fato o carnaval deve ser. Então, por conta dessa evolução que a gente passou, por conta do que o Simas está dizendo, cuidado com os megablocos,
blocos financiarizados. Não deixe de beber a bebida tal, mas seja moderado. Seja moderado, com alguns grandes jogadores de futebol dizem beba, mas seja moderado. Bota hipocrisia nisso, não? Então, essa é a mensagem que o Simas deixa para nós. Não é importante ter o maior carnaval do mundo. O paulista tem um pouco essa mania, eu sou grande, eu tenho que ser tudo maior. Não, a gente tem que ser maior na felicidade. E a felicidade talvez você encontre um pouco mais no seu bloco ali da esquina. No Rio tem o Sovaco do Cristo, que é um nome ótimo. Você tem o bloco de Ipanema. Você tem em São Paulo aquele do Baixo Augusta, não sei se já cresceu muito. Você tem blocos tradicionais que nascem nos bairros, que trazem uma vivência de um bairro e que colocam em questão a própria existência da vida. É isso. Menos megabloco, mais bloco da perifa. Por favor, vamos nessa. Obrigado.